Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, esse é mais um Prosa de TI e hoje eu estou com uma convidada muito especial. A gente se conheceu em 2016, vamos falar aí de trajetória, carreira. Ela coordena hoje os cursos da área de TI, segurança da informação lá na PUC Minas. Muito bem-vinda, Samantha. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, muito bacana. Já te falei isso várias vezes, agora eu tenho que falar aqui oficialmente, né, com as câmeras. Tive a oportunidade, a gente teve o contato, na verdade, no meio acadêmico, né? Quando eu estava lá na pós de segurança, na UNA. E o seu TCC foi o melhor trabalho que foi entregue desde o começo, a concepção, estrutura, texto, formato, a sequência das ideias, enfim, precisava deixar isso registrado aqui que seu trabalho foi melhor, que eu tive o prazer de acompanhar, orientar, enfim, legal, dos mais de 100 TCCs que passaram lá na minha mão. Mas é isso, vamos falar hoje de trajetória, de carreira. Hoje você está lá com as coordenações, né, na PUC. Isso. Vamos falar dos cursos, vai ter um momento merchan lá na frente, mas antes dele, conta pra gente como é que foi a sua trajetória em TI, como é que começou tanto a questão acadêmica quanto no mercado. Legal, boa. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, adorei fazer parte aqui para poder contribuir aí com a comunidade, isso é muito bacana. Como a gente estava até conversando antes, né, a gente não teve, às vezes, esse direcionamento, essa oportunidade de ouvir quem está no mercado já. Sim. Então, isso é muito legal. Bom, da minha carreira, assim, eu comecei na PUC também, né, Oficina da Computação. Então, eu comecei a faculdade, né, em 2008. Tá. E aí, fiz ciência da computação, me apaixonei pela área, né, era aquilo realmente que eu queria. Foi um curso muito difícil, né, realmente é um curso que é muito desafiador. E na primeira semana de curso eu já sabia que eu queria segurança da informação. Legal. Porque eu tive a sorte, na verdade, de ter lá na PUC um circuito de palestras. Para mostrar as áreas, né, saber o que tinha no mercado, então isso foi bem legal. E aí eu assisti uma palestra de um perito que ia mostrar lá o que era segurança da informação, e aí ele mostrou esteganografia. Nossa. E análise forense. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, isso é muito legal, é emocionante. Então adorei, assim, é isso que eu queria. Aí eu concluí a faculdade, né, quase morri do coração com o TCC, e é isso. Então, assim, concluí. Não foi o nosso, né? O nosso contato foi depois. Foi depois, exato. E aí, assim, beleza, né? Concluí lá a área, só que, assim, na parte de estágio, eu não conseguia na área de segurança naquele momento. E era um mercado bem incipiente, né? Se você for olhar 2008, a gente tinha pessoas que tinham formação ou de redes, infraestrutura, que lidava com firewall, e aí isso era segurança na época, né? Exato. Algumas demandas isoladas ali de perímetro. Exatamente, tanto que na PUC mesmo, na graduação, eu tive uma aula que era de segurança da informação com qualidade de software. Não tinha então algo específico. Sei, que envolvia auditoria, né? Era outros controles. Exatamente. E assim, a gente via algumas coisas também na aula de redes. Mas não era tão aprofundado, né? Como você falou, era mais incipiente mesmo. Então, eu fui para a segunda área que eu mais gostava, que era a área de qualidade de software. Tá. Então, aí eu fui para essa área, fiz estágio nessa área, gostei muito, mas sempre queria segurança. Tanto que no estágio eu sempre puxava alguma coisa de segurança, de teste de segurança, dentro do meu contexto, mas ninguém ligava muito pra isso não, sabe? Era entrega, qualidade, teste e tal, e não ligava muito. Então eu falei, não, tá ok, né? Vamos continuar. E aí eu me recordo que mais ou menos em 2015 eu falei, não, quero mudar de carreira, né? Eu quero ir para segurança da informação, vou tentar. Nem que seja para mudar de estado, vou tentar. Aí eu falei assim, vou pesquisar agora uma pós para poder saber do mercado, conhecer, né, a área de segurança que eu não conhecia. E eu não tinha ninguém, assim como minha referência naquela época, tão próximo assim. Tá. Né? Nem na minha família, nem dos meus colegas, todo mundo indo para a área. Para outras áreas, né? Exato. O pessoal foi mais para desenvolvimento, né? Então, eu falei assim, não tenho ninguém tão próximo para poder me falar, olha, é assim, vai por esse caminho. Né? Exato. Então, eu arrisquei e fui fazer a pós, lá na UNA naquela época. Isso foi 2016, né? 16, isso. Foi 2016. E legal que você entrou na segunda turma, porque o curso, ele iniciou em 2015. Quem definiu a grade não era da área de segurança, então tinha muitas lacunas. E aí, quando eu assumi o curso no meio do ano, eu já assumi, não, cara, não dá, tá faltando esse assunto. Não tinha forense, inclusive. Aí, reestruturamos a grade, quando você entrou já era uma grade toda nova.
Então legal. já tinha mais elementos, mas era um processo inicial ali, né? Era o segundo ano da pós. Ah, entendi. Dessa parte eu não sabia. Ó. E aí, assim, foi muito bom porque eu consegui compreender, né, o que era o mundo de segurança da informação, o que tinha de área que eu poderia seguir para poder entender também o que eu mais identificava dentro da área de segurança, né? Já que eu ia fazer essa transição de carreira, eu queria entender realmente os caminhos, né? Os caminhos e onde que eu ia gostar mais de atuar, né? Para realmente eu investir nisso. Então, esse primeiro passo foi para poder conhecer, para entender, né, o cenário e entender também o que eu tinha que desenvolver a mais para ir para essa área. Porque na pós a gente não tem um aprofundamento em cada um dos contextos, né? Uma visão mais geral daquele conteúdo. A ideia lá era levar todas as possibilidades que você tinha dentro do cenário, né? Exato. Então tinha forense, tinha a parte de auditoria, tinha a parte de direito digital, teste de evasão, ferramentas. Exato. Então, assim, aí se eu realmente quisesse ir para um dos caminhos, eu tinha que me aprofundar naquele caminho. Mas eu queria ter essa visão mais geral. Então, foi, assim, muito legal. E aí eu conheci muita gente da área, o que foi mais bacana ainda, porque eles me direcionaram conteúdos, me direcionaram eventos. Eu comecei a fazer mais parte de palestras, eventos, fui assistindo outros cursos. Então, eu fui começando a entender mais da área, né? Então, esse foi o primeiro caminho. Eu lembro que a turma toda foi no H2HC em São Paulo, em outubro. Sim, pois foi todo mundo pra lá. A gente teve outros eventos lá, acho que foi o BREC mesmo que nós fomos, o BREC, né? também. A gente que foi na UNA, eu acho. Foi o primeiro ano que eu consegui levar pra UNA. Isso. Inclusive o Everson, que é o fundador lá do BREC, ele vem aqui também. Ah, legal. Nas próximas semanas vai ter um papo com ele aí. Show. E aí eu contei pra ele a história, acho que eu não sei até que ponto ele sabia, mas de última hora não podia ser o evento na outra instituição, que ele tava já tudo fechado. Aí uma pessoa nos aproximou, que é a Nida Altaica, que também vai vir aqui bater um papo com a gente. E aí ele tava precisando de um local de última hora. Falei, olha, pode trazer o evento. Conversei com ele, tá tudo certo, pode vir. Não tinha nada certo. Eu tive que olhar no jurídico, tive que, nossa, enfim, a gente conseguiu, o evento aconteceu, foi tenso. Ai, nossa, e foi ótimo, foi muito legal. Foi legal, então, assim, foram 2 anos lá. Exato, e é muito bom isso, porque a gente vê o pessoal de mercado, o pessoal da área mais acadêmica, de pesquisa, então a gente vê tudo. Então é muito bacana pra gente poder entender mais o cenário, sabe? Pra gente realmente tomar a decisão pra qual caminho que a gente vai seguir. Então, esse foi o primeiro caminho, assim, que eu decidi. E aí, eu me lembro que eu pensei assim, beleza, eu quero seguir essa área, que era a área que eu tinha escolhido na época, era arquitetura de proteção de dados, que era a área que eu estava mais gostando naquela época. E aí, eu comecei a procurar vaga nessa área, não para me candidatar de imediato, porque eu ainda não estava pronta para isso, mas para entender o que era cobrado para uma vaga que eu queria. Então, eu comecei a estudar e a entender aqueles requisitos, né? O que eu precisava me desenvolver para chegar lá. E eu também comecei a procurar pessoas que já tinham chegado lá, para poder me explicar, assim, como que eu chego aí, né? Como é que eu saio do início aqui para poder chegar nesse patamar. Então, eu comecei a fazer isso. Então, eu comecei a estruturar esse plano, né? Ou seja, quando a gente já sabe mais ou menos o caminho que você quer, onde é que você quer chegar, aí você começa a traçar os planos e a estratégia para você conseguir alcançar o que você quer. Então, foi mais ou menos nessa linha que eu segui. Só que eu dei também uma sorte, que foi a questão da LGPD, né? Que a gente fechou, né, após em 2017. 2017 para 2018 começou ali a se falar sobre proteção de dados. E aí eu tive uma chance, né, de propor isso na empresa que eu já estava. Eu trabalhava ainda na empresa que era a TEI, que agora chama Blip. E lá eu ainda era da área de qualidade, mas já estava puxando coisas de segurança. Já estava atuando em coisas de segurança, que eu estava puxando. E aí eu falei assim, não, vou... Assim, o não a gente já tem. Então eu vou chamar o diretor aqui e vou falar com ele que eu quero montar a área de segurança lá. Aí, na cara e na coragem, eu fui, falei com ele. E eu tive muito apoio de um amigo que estava lá nessa área junto comigo de infraestrutura, mas que também queria montar essa área de segurança. E aí nós fomos conversar com ele, e ele falou assim, vamos fazer um teste, vamos puxar algumas coisas, vamos ver como é que faz, como é que fica. E aí a gente foi começando e puxando, e começou a surgir mais demanda. E eu percebi que com essa parte de proteção de dados, né, ficando mais e mais comum, né, sendo mais discutida, e depois veio a LGPD, eu tive mais chance e mais oportunidade para virar isso na empresa que eu trabalhava. Então aí, em 2018 para 2019, eu consegui realmente virar para a área de segurança. Então eu saí da área de qualidade, fui direto para a área de segurança e fiquei por lá. E aí eu lembro que
Era eu e mais essa pessoa de infraestrutura. E aí nós puxamos outras pessoas de infraestrutura, que geralmente é um caminho que é interessante, né? Quem vem de infraestrutura vir para segurança. E aí a gente começou, né? A desenvolver políticas, cortar acessos, que eu lembro que foi o caos. Todo mundo me odiava. Normal. E assim, foi assim a gente foi aprendendo, né? Como é que se realmente estruturava uma governança de segurança. Então foi uma experiência muito legal. Para realmente começar na área. Então foi muito bacana. E eu tive essa oportunidade. Né? Então eu entendo assim que eu tive essa sorte porque, na verdade, não é tão fácil. Não é um caminho convencional, né? Se a gente for olhar. Não é o convencional. Então, assim, eu tive essa sorte de ter a LGPD, de ter a oportunidade, conseguir virar na empresa que eu tava, porque, assim, para poder você, né, mudar de carreira e já ir para a área de segurança de informação em uma outra empresa é muito difícil. É muito complexo. Muito complexo. Então, eu tive esse empurrão ali dentro da empresa mesmo. E aí depois eu comecei a fazer uma pós de direito digital para poder conhecer um pouco do outro lado que eu estava lidando muito, que era a área do jurídico. E uma coisa assim que eu percebi na área de segurança é a multidisciplinaridade. A gente tem contato com todas as áreas da empresa, todas elas. E no caso dessa parte de proteção de dados, que eu estava, né, me dedicando mais, eu tinha muito contato com o jurídico. E aí eu decidi fazer essa pós, sofri muito, né, porque é uma pós totalmente fora do meu contexto, mas que foi importante para agregar outros temas que eu precisava. E aí, depois que eu concluí essa pós, eu realmente decidi trocar, né, de emprego e fui para uma área, para uma vaga de arquitetura de proteção de dados, que era o que eu queria. Tá. Então, eu tive essa experiência, né, muito próxima dos times de ciência de dados, dos desenvolvedores. Foi riquíssimo, né? Eu aprendi muito. Foi muito legal, porque a gente trabalhava com security by design, né? Privacy by design. Foi, assim, muito bacana. Aprendi demais, assim, foi, assim, muito legal. Só que depois de um tempo eu tive uma outra oportunidade, que é que eu tô atualmente como head de segurança no Netflix, que eu assumi um time, né? Era algo novo. Eu nunca tinha feito isso. Quando eu tava ainda na Take, né, que agora é Blip, que eu montei lá, iniciei o time, junto com o pessoal de infraestrutura, a gente começou a contratar pessoas, né, e eu comecei a gerenciar atividades e já vi assim, nossa, esse negócio é muito difícil, muito complexo, né, e a gente não tinha ainda uma liderança, né, de segurança, né, veio um pouco depois. A gente tinha liderança de infraestrutura, que nos ajudava, assim, infinitamente, e depois que veio essa liderança de segurança de fato. E aí começou a organizar ali a casa. Então eu vi que era alguma coisa muito desafiadora e que eu não estava preparada ainda. E aí, né, depois que eu vi essa parte de arquitetura, e aí eu realmente falei assim, não, acho que agora eu tô pronto para poder assumir um time, uma área maior. E aí eu fui assumir essa parte para ser head de segurança, e é uma loucura, né, porque a gente lida com várias áreas, né, diferentes. Então, hoje eu gerencio a parte de governança, risco e compliance, né, tem uma outra parte que é de segurança de aplicações, que a gente tem a parte de segurança em cloud, a parte de segurança DevSecOps, né, que também é uma área muito bacana e tem muita coisa para ser desenvolvida. A área de segurança de operações, então assim, tudo, né, então tá tudo nas nossas mãos. Mas é um momento, assim, de muito aprendizado, de coisas novas de segurança, mas também como lidar com pessoas, como lidar com conflitos, né, que a gente tem que desenvolver o nosso time para ele poder entregar com mais qualidade, para que ele se desenvolva cada vez mais para trazer coisas novas da área de segurança, porque é uma área que está se desenvolvendo muito rápido. Então, assim, é um desenvolvimento realmente contínuo. Então, é muito bacana também. Desafio, então, desafio é todo constante. dia. Ainda mais que o Netflix é uma startup. Então, assim... Então, ainda tem um contexto ainda de, né, ágil, envolvido e sprint, demandas, mais, né, entregas mais rápidas. Cara, que legal. Muito. E tem uma questão sobre defasagem também, né, de conseguir alguns profissionais para algumas posições, que na área de segurança sempre há uma carência forte, né? Sim. Como é que tem sido atuar na liderança desses times, conseguir profissionais para as necessidades que vocês têm? O que você tem visto de grande gap nos profissionais do mercado, assim? Nossa, um desafio muito grande. E eu me recordo que quando eu comecei lá no Netflix, nós íamos contratar uma pessoa de governança, e aí eu montei, né, mais ou menos o que a gente precisava, e a gente começou a fazer, né, alguns processos seletivos, né, conversar com algumas pessoas, e aí eu entendi muito essa questão desse gap, e também do foco do que eu poderia procurar. Eu me recordo que eu escutei de um dos candidatos, assim,
Não, mas essa vaga que você tá pretendendo é para 5 pessoas, não é para uma pessoa. Aí o meu contexto era startup, a gente faz praticamente tudo na startup. Então a gente não tem, infelizmente, assim, como ter assim, um time de 20 pessoas. Não né? dá. É uma realidade diferente. E quando eu cheguei, inclusive, no Netlex, eles já tinham certificação 27001 e já tem um relatório SOC 2, tipo 1 e tipo 2. Assim, a maturidade deles de segurança já era incrível. Então, assim, já é muito bem estruturado. Só que a gente tem esse desafio, né, da gente ter... essa multidisciplinaridade, né? Exato. Ter uma equipe que consiga entregar navegar mais elementos, né? E navegar transitar nas por áreas. essas áreas. Sim, exatamente. É complexo. E é muito complexo. E aí, o que a gente investiu mais foi em trazer pessoas que têm interesse em aprender. Mais do que realmente ter a experiência que a gente precisava. Porque na maioria das vezes, eu não iria conseguir. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o nosso CloudSec? Ele veio como estagiário de governança de cibersegurança. E aí, durante o estágio dele, ele começou a atender mais para cloud. Ele falou assim, nossa, eu tô amando essa área e tal. E aí eu vi a oportunidade da gente juntar com o time de DevOps e transformar num CloudSec junto ali. Então, hoje, ele atua junto com DevOps e em segurança. Legal. Então, ele tá aprendendo ainda muita coisa, né? Correndo atrás de muita coisa, aprendendo dos dois times. Então, a gente tá construindo essa área. Eu brinco muito com ele, que assim, olha, a gente vai construir junto o seu plano de carreira, né? O que você vai aprender, porque a gente não tem essa pessoa ainda no time, então a gente vai construir o que é nessa carreira. Então a gente tá apostando mais nisso, sabe? De trazer quem quer aprender, a gente investe nessa pessoa, né? Investe em conhecimento, tanto que eu e ele, nós fomos em um evento de cloud da AWS em São Paulo, para trazer coisas novas para a empresa. Então, assim, a gente realmente procura pessoas que querem aprender para desenvolver e ter no nosso time. Acho que é mais nesse caminho que a gente está seguindo, sabe? Legal. E tem em alguns casos, não sei lá como funciona, mas assim, acaba acontecendo nesse contexto de startup ter alguns contratos com terceiros que aí eu tenho um apoio mais qualificado quando necessário, porque muitas vezes o time tem informação. Então, você pode ter essa multidisciplinaridade dentro, mas buscar algumas competências fora para complementar em alguns casos específicos. Exato, exatamente. E isso pra gente é, assim, uma ajuda gigante. Eu não estava na época que eles estavam implantando ainda, né, a parte de governança de cibersegurança, mas a empresa que fez esse processo junto ainda está com a gente para fazer auditoria interna. E aí eles construíram tudo junto. Então eles pegaram, né, trouxeram essas pessoas que já tinham esse conhecimento para poder implementar. E é o que a gente vai fazer, inclusive, com a parte de DevSecOps. Hoje a gente tem essa maturidade dentro desse tema, mas a gente quer avançar na observabilidade, né, mais dinâmica dentro da AWS, trazer coisas novas, trazer ferramentas novas. Então a gente está em parceria com a AWS para trazer esse time para nos ajudar a 4 mãos a implementar, né? Porque realmente, assim, o que eu mais procuro no fornecedor para nos ajudar, principalmente no contexto de startup, não é vir e fazer pra gente, não. É fazer com a gente, porque a gente precisa aprender. A gente precisa absorver esse conhecimento. Então, o nosso CloudSec, por exemplo, ele vai ficar full time com essa empresa. E eu falei, suga esse pessoal, entendeu? O conhecimento deles, pra você poder dar continuidade nesse trabalho. Sim. Então, eu acho que é isso que é legal, né? Vem, agrega tudo e a gente dá essa continuidade. Então, isso ajuda muito também, muito. Bom, e também tem a perspectiva de mercado, né? Que dica que você daria para esses novos profissionais que buscam entrar na área? A gente já falou um pouco dos desafios, vou perguntar mais sobre o universo de startup daqui a pouco. Boa. Mas antes disso, ainda nesse contexto de contratação, quais recomendações você daria para quem deseja entrar na área? Que são informações que nós não tivemos lá atrás, mas o que a gente pode deixar de trilha, recomendação, caminhos para esses novos profissionais? Legal. Acho que a primeira coisa é participar de muito evento, sabe? Conhecer a área, conhecer, né, profissionais que já trabalham nessa área, ouvir muito podcast, que agora a gente tem essa oportunidade, essa ferramenta, né? Prosit tá aí. Exato, agora a gente tem essa oportunidade, e a gente não tinha na nossa época. Então, isso é muito valioso, porque você vai poder conhecer o que esse profissional faz na prática, para você tentar, né, se identificar. O que eu mais gosto nessas áreas, né? Acho que esse é o primeiro passo, né? Se conhecer e ter, né, esse objetivo. Depois que você tiver tomado essa decisão, que também não precisa ser uma decisão, né, fechada, vou seguir aqui, pode ser que você mude no meio do caminho, mas eu tenho mais ou menos o rumo. Depois disso, a minha dica é procurar vagas do que você gostaria de atuar.
Não, como eu até comentei que foi o meu caso, né? Não para você se candidatar de uma vez, porque às vezes você não está preparado ainda para assumir aquela vaga. Mas você já tem mais ou menos o contexto do que você precisa de requisito. Então você precisa, às vezes, de um curso para poder se desenvolver em alguma questão mais específica de redes, ou de infraestrutura, ou de cloud, se você quer seguir esse caminho, né? Então, eu acho que procurar essas vagas são, assim, interessantes para você conhecer o que vai ser requisitado de você quando você for se candidatar para uma delas. Outro ponto é procurar conversar com quem, né, já tá nessa vaga. Já está na área. Essa parte que acho que é um pouco mais difícil, né? Acabei tendo esse contato, pelo menos no meu caso, eu tinha entrado em um hospital e aí vi as possibilidades do pessoal de sistemas, né, que atuavam lá com RP, suporte aos usuários finais sobre os processos de negócio, e vi o pessoal de servidores, infraestrutura. Opa, peraí, aqui eu não converso com ninguém, né? Aí eu fui para esse lado, né? E aí segurança veio depois com infra, firewalls, e aí foram para as outras ferramentas. Mas foi um caso específico de ter tido acesso a um ambiente que mostrava essas possibilidades, mas não mostrava uma série de outras, né? Sim. Na época a gente, até no contexto atual, né? Porque ainda presta serviço para hospitais, mas assim, a gente não tem tanto IA, BI, são outras possibilidades de atuação que a gente acaba não vendo nesse segmento de mercado, né? Exato. Mas para quem não teve esse contato, essa sorte de ver algumas possibilidades e escolher o curso, acho que esse é o caminho, né? Tentar conversar com pessoas que já estão na área, ou assiste a gente aqui, né? Que aí traga os profissionais que já estão nas áreas e aí consegue ter pelo menos um direcionamento. E assim, o LinkedIn ajuda muito também. Eu me lembro quando eu estava indo para a área de proteção de dados, fazendo essa transição, eu conversei com a pessoa que estava desenvolvendo, que tinha desenvolvido, na verdade, a metodologia de Privacy by Design. Mandei mensagem pra ela, né? Eu não me recordo, eu acho que ela formou e tava no Canadá, mas ela é de outra nacionalidade. E mandei mensagem pra ela no LinkedIn, falei assim, chance baixa dela me responder. Ela super me respondeu, tava super aberta a conversar. Eu achei assim, que ela chama Anne Caviokian. Muito incrível, muito incrível. Legal. E ela super me deu atenção, assim, ela desenvolveu a metodologia de Privacy by Design. Eu pensava assim, quando que ela vai me responder? Né? Exato. E assim, o que eu falo muito, a gente já tem um não, então vai na cara e na coragem, pergunta, chama alguém pra conversar. Sabendo perguntar, né? A forma também de contato, TI às vezes, né, negligencia um pouco o português e esse tato. É verdade. E aí, assim, deu super certo. Ela me respondeu, eu fui pegando várias dicas com ela, então, assim, é muito bacana. E a gente tem outra sorte, que a comunidade está se tornando mais próxima, né, nossa. Então, assim, hoje a gente tem evento, meetup, a gente tem grupo no WhatsApp, que a gente pode trocar mais ideia com o pessoal e ter mais, né, esse contato próximo. Então, assim, aproveitar isso bastante, né, aproveita mesmo o pessoal que já tá lá, pergunta tudo que você puder perguntar, né, pra você tirar essas dicas, dos insights, e aí você começa a fazer o seu planejamento, né. Eu quero chegar aqui, então o que eu preciso para chegar lá? Eu preciso fazer uma pós, esse curso, eu preciso estudar esse tema, né, eu preciso me aprofundar, né, na parte de cloud, se eu quero seguir esse caminho, e aí você vai começar a saber mais ou menos, né, o que você vai precisar fazer para chegar nesse caminho. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, né. Legal. E agora é o momento merchan, né? Vamos falar da PUC Minas, você está lá na coordenação. A Linda Maria já esteve aqui, falou pra gente, teve um evento dia 19, né, de apresentação do curso, entre outras coisas. Fala pra gente um pouco dos cursos que você está lá à frente, a ideia de público-alvo, inscrição, enfim, qual que é o caminho para quem quiser seguir também nessa trajetória. Legal, isso. Então, como a Linda já tinha comentado, né, nós tivemos esse evento, né, no dia 19, para poder apresentar um pouco do curso de cibersegurança e governança de dados, que foi o primeiro curso que nós trouxemos a ideia para o pessoal da PUC, né, e o coordenador Tadeu super ajudou a gente e embarcou nessa ideia da gente montar esse curso lá na PUC. E é esse curso muito voltado para ter essa visão geral também, como eu tive lá na UNA. Então, realmente trazer essas áreas, né, diferentes que nós temos na segurança da informação. Então, DevSecOps, a parte de forense, a parte de governança, né, para a pessoa ter essa ideia de todo o ambiente que nós temos, né, de segurança da informação. As possibilidades, perspectivas de carreira. Exato, né? Exato. Então, você vai ter esse contato
com os professores que são do mercado, justamente para trazer essa visão, né, que é muito valiosa, que eles trazem experiência, trazem ferramentas, trazem vivência, então, assim, isso é muito valioso, né, que foi um pouco, inclusive, do que eu consegui quando eu fiz a pós na UNA, quando eu fiz a pós em Direito Digital, né, me deu essa bagagem, né, de quem já está no mercado e nessa área específica. Então, isso traz muita coisa bacana. Então, essa primeira pós é a de cibersegurança e governança de dados, é uma pós, né, voltada ali para a área técnica, então vai ter muita parte de criptografia, desenvolvimento seguro, DevSecOps, infraestrutura, tem a parte de governança, tem a parte de privacidade muito forte também, que é, né, que está muito ligada ao nosso contexto. E a segunda pós, ela é a de gestão, então é a gestão de cibersegurança e riscos, que é voltada para o nosso contexto de uma maneira geral. Então é a análise de risco, entendimento, né, do que pode ter impacto, quais os controles que a gente tem que desenvolver, né, considerando esse risco. E nessa pós, tem disciplinas voltadas para segurança defensiva, ofensiva, né? Muito bacana. Perspectiva hands-on ou mais gestão? Mais gestão. Tá, mais porque gestão. Esse curso já deu pra ver que ele é mais, né, pra pessoa que vai estar na gestão, auditoria, controles, etc. Exatamente. Legal. E aí, enquanto a outra tem um pouco mais de hands-on e... Isso, mais parte mais técnica mesmo. E uma disciplina que eu tô gostando muito nessa pós nova é a parte de inteligência de cibersegurança. Né, de você ter essa observabilidade, você ter esse monitoramento ativo, né, e ter esse entendimento, essa visão geral do seu ambiente. Então, você tem lá, né, toda a sua aplicação na AWS, e aí como é que tá? Realmente, né, a gente não tá tendo nenhum comportamento fora do padrão, né? Os meus controles estão em compliance com o que eu preciso. Então, ter essa visão geral é muito legal, né? O pessoal sempre me fala assim, nossa, você é a maluca dos dados, mas é justamente para você ter essa visão de como que você tá, se você tem que atuar em alguma coisa de forma preventiva, não esperar realmente acontecer. Né? Então, se a gente tem ali uma forma de identificar que tá começando algum tipo de comportamento que não é o adequado, ou então o que é esperado para aquele momento, poxa, está acontecendo alguma coisa, então vamos investigar. Então, é muito nesse sentido, sabe? De ter essa visão geral da parte de gestão. Então, essa parte, inclusive, ela é super multidisciplinar. Então, vão ter áreas ali de gestão de projetos, de segurança da informação, que, inclusive, é um ponto que a gente lida muito, né? Então, assim, a gente vai ter que lidar com um projeto novo que vai trabalhar com IA dentro de uma plataforma. Isso ali a gente tem 1 milhão de riscos. Então a gente precisa trazer esse projeto de cibersegurança para dentro de um projeto que é de produto. Então é muito essa visão, sabe, de como que a segurança da informação está junto no contexto da empresa de uma maneira geral. Né? Não é aquele time de segurança que está ali no seu cantinho só cortando acessos, né, como o pessoal costumava enxergar. É um time que está atuando dentro dos times de produto, dentro dos times de vendas. Né? Nós temos uma interação gigantesca com o time de vendas, por exemplo. Né? Com o time de CS, com o time de implantação, o time de suporte, então, nem se fala. Então, a gente tem uma interação muito grande com todos os times. Então, é realmente trazer essa visão de o time de segurança é estratégico e está em todos os times, né, do produto mesmo, da empresa como um todo. Então, é mais para trazer essa visão, né, de todas as áreas que a gente pode ter. Ótimo. E inscrições? As inscrições vão até agora o final de fevereiro, né? E aí as aulas já começam em março. E aí a ideia é que a gente tenha ali várias turmas pra gente poder trabalhar muito essa parte de segurança da informação. E, inclusive, assim, acho que uma coisa muito bacana que você, acho que imagino, né, que tem essa mesma sensação, é o tanto que a gente aprende com os alunos. Então, sempre. Espero que tenham muitos alunos. Inclusive, a gente tem aluno que vem do turismo, a gente tem aluno que vem da administração, muitos alunos que vêm da área jurídica. Então, assim, é muita gente bacana que tá vindo de outras áreas, né, contribuir e trazer, né, a sua experiência para a área de segurança também. Além das áreas técnicas também, que vem muita gente. Sempre. Eu comentei falando nisso, a gente falou da linda Maria Gracelli, nem mandou um abraço, né? Um abraço. Abraço, linda. Papo com ela que foi ótimo. E a gente comentei com ela, inclusive, que nos questionamentos em sala de aula, ela sempre trazia uma perspectiva que, assim, era impressionante, enriquecia demais a aula por ter visões diferentes. Né? Ela vinha da área do direito, a turma era a maioria toda da área de TI, então sempre vinha algumas questões. Eu lembro que eu fui eu ia mostrar uma questão, eu não lembro o que era mais, se era Shodan ou se era alguma simulação de alguma coisa. Ela falou, não, trouxe um argumento jurídico para
pra gente conseguir mostrar aquilo em sala de aula que não era problema a gente ter aquilo, que a gente tava na dúvida, né? Legal. Posso mostrar? Não posso? Ela, não, com base nisso, pronto. Então agora vamos fazer a parte divertida, né, da aula. Boa. Mas sempre essas contribuições multidisciplinares, ainda mais do que você mesmo citou, que segurança está cada vez mais multidisciplinar, como estratégico dentro do negócio. Ter essas visões diferentes também em sala de aula para trazer atividades ou discussões acaba tornando muito mais enriquecedor e o aprendizado muito maior. Exato. E assim, para quem gosta de desafio diário, é segurança da informação. Tem, assim, 1 milhão de coisas que podem vir pra gente poder resolver, de projetos novos, infelizmente, de incidentes que podem acontecer. E algumas noites sem dormir. Isso acontece. Então, assim, tem que estar realmente preparado. Mas, em questão, assim, que eu acho que é mais rico, é trazer gente de várias áreas diferentes, de várias empresas diferentes. Porque a gente fala assim muito, né? Nós temos vários controles de segurança, mas eles podem ser implementados das mais diversas formas, dependendo do negócio ali do cliente. E tem teve uma aula que eu dei sobre parte de controles, e um dos alunos perguntou muito sobre questões ali de bloqueios do computador. Nossa, eu tenho muita dificuldade de implementar algumas coisas porque a minha USB é bloqueada ou porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E aí gerou uma discussão muito grande em torno do que bloquear ou não, né? E aí é muito legal porque eu vi assim, a visão de quem era, por exemplo, de uma área que era um pouco mais restritiva e falava, não podemos, né, assim, habilitar, por exemplo, o USB, isso é impossível. Dependendo do segmento de mercado, né, dele, Exato. Não faz sentido. Exato. E aí uma outra pessoa veio e falou assim, olha, eu trabalho numa empresa, numa startup que desenvolve aplicativo, e eu preciso testar isso no telefone real, e a gente só consegue isso às vezes por USB, né, e a gente vai buscar outras formas, mas essa é uma das possibilidades. Então, como que, né, faz esse controle, mas também permitindo, né, dependendo ali do negócio. Então, assim, é um desafio gigante. Segurança da informação, né, manter ali os controles de segurança, mas também, né, impulsionar o negócio, permitir que as pessoas consigam trabalhar e executar o que é necessário de executar. Então, assim, é fantástico. É isso. Olha, esse papo poderia levar muito mais tempo, mas obrigado demais por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Uma honra te ter aqui, foi muito legal. E pra gente encerrar, se você pudesse voltar no tempo lá quando você estava iniciando sua trajetória, pensando lá em concurso e tentando a parte de segurança, mas fazendo ciência da computação e, né, não vendo ainda o que você gostaria de ver, o que você falaria lá atrás para a Samantha? Olha, eu falaria para poder estudar muito redes, né, ir para a computação ubíqua, sabe, estudar coisas novas, participar de eventos. Na época tinha muitos eventos, mas eu não ia tanto. Então, aproveitar eventos, porque você aprende muito, você vê coisas novas, e isso abre a sua mente para várias coisas. Hoje você tem área de segurança para IA, para cloud, para um tanto de coisas que antigamente não tinham. Então, com o evento você começa a pensar, nossa, esse aqui pode ser muito legal. Então, eu acho que eu falaria exatamente isso, sabe? Já que você gostou dessa área de segurança desde a primeira semana da faculdade, né, vendo lá esteganografia, forense, então investe, corre atrás, né? Então, assim, eu sei que às vezes não é tão simples assim, né? Mas, paralelamente, começar a fazer esse movimento para o que você realmente quer. Acho que eu demorei até muito para poder realmente virar a chave para poder correr atrás do que eu realmente queria. E, assim, foi muito bom e eu não me arrependo de ter mudado de carreira. Foi muito legal. E acho que eu deveria ter feito isso antes ainda. Mas foi no tempo certo. Foi. E a gente encontrou, e a turma que a gente encontrou, e o que veio a partir dali. Verdade. Tem amizades daquela época da pós até hoje. Também Sim. tem muita gente ali que ainda temos contato. Exato. Não, foi é muito bom demais, bom demais. É isso. Obrigado demais pela participação, foi ótimo. Mas, gente, não se esqueça, tá? Da PUC, quem quiser seguir mais na área. Isso. Tá em muito boas mãos com a Samantha. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, adorei fazer parte. Obrigado, eu que agradeço a participação. Então é isso, pessoal. Mais um Prosa de TI que chegou ao fim. Semana que vem a gente tem mais um episódio. Um abraço e até lá.